Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a mais um vídeo. Que nesse vídeo o Senhor venha realmente trazer força, graça a todos os irmãos. Lembramos o salmo que diz: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. É que nós desejamos que o Senhor abençoe a igreja de Deus, o seu povo na terra, com força, com poder, com graça, com alegria e com muita paz. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. E para permanecermos nessa força, para permanecermos e perseverarmos até o fim como servos de Deus, compreendemos que não devemos somente servir a Deus um tempo, perseverar um tempo ou todo o tempo, mas até o fim, diz a palavra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa grande salvação é a redenção do corpo, como diz Romanos 8:23. Que haja essa perseverança em todos nós, não desistir, não abandonar o caminho, não desistir no caminho, mas seguir o caminho até o fim, seguindo o Cordeiro onde quer que vá. Por isso trazemos essa palavra nesse vídeo a nossos irmãos que estão inscritos neste canal, e os que não são inscritos, que se inscreva e que leve essa palavra a outros irmãos de fé, porque nós queremos que a igreja é uma, o corpo de Cristo é um. Nós estamos em Cristo como corpo, Cristo é a cabeça do corpo, da igreja, como diz o capítulo 1 do livro de Colossenses. Agora, irmãos, para viver nessa força, na paz e perseverar todos os dias até o fim, até a volta de Cristo, até que o Senhor venha, é necessário crer e confiar e praticar a palavra de Deus. E como nós praticamos? Perseverando. A palavra de Deus diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso está em Atos 2:42. Meus irmãos, meus queridos, não existe outra forma de sermos abençoados, guardados, protegidos por Deus, se não estivermos na palavra, nessa perseverança, nesses 4 pilares da sustentação da vida da igreja de Deus da terra. Primeiro, a palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós sabemos que a doutrina dos apóstolos, em 5:42, 44 e 45 de Atos fala: eles pregavam Cristo, ensinavam Cristo. Então a doutrina dos apóstolos nada mais é do que Cristo. Ministravam Cristo, pregavam Cristo, viviam Cristo. Paulo disse: não quis saber outra coisa entre vós, senão Cristo e este crucificado. A vida de Cristo, a ministração de Cristo, viver Cristo, essa é a doutrina dos apóstolos. Não é costumes religiosos, não é formas, não é invenções, é viver Cristo, invocar Cristo, reunir em nome de Cristo, vivendo Cristo como cabeça da igreja. Eles perseveravam nisso, nessa doutrina, em Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Irmãos, qual é a comunhão? A palavra diz 1:9 do livro de 1 Coríntios: fiel é Deus, que nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E a palavra também diz no capítulo 1, versículo 7, 1 João: se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Primeiro, nós vivemos Cristo, temos comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. E o Senhor nos purifica de todo o pecado nesta comunhão. Irmãos, nesses dias difíceis, nesses tempos trabalhosos, muitos se acostumaram a ficar em casa, deixar de reunir. A palavra diz: não deixeis de reunir como é costume de alguns, como está em Hebreus 10:25. E deixando de reunir, estão perdendo, estão regredindo, estão fracassando, achando que pode estar ali vendo alguma coisa em casa, estudando, orando em casa, mas a palavra manda reunir. Por que reunir? Porque na comunhão com os irmãos é que o Senhor opera,
esse mistério nos purifica de todo o pecado. Quando estamos em comunhão, o sangue nos purifica de todo o pecado. Ora, por isso que as pessoas muitas vezes são curadas numa simples reunião, porque na comunhão, na medida que o Senhor liberta do pecado, purifica do pecado, as doenças e males que é consequência do pecado, saindo isso, a doença vai embora, o mal vai embora, o Senhor ministra saúde, ministra vida, ministra alegria. Então, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse vídeo, a palavra diz que nós temos que perseverar nisso, na doutrina dos apóstolos, que é Cristo, na comunhão, que é Cristo, e em Cristo com os demais irmãos, preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Efésios 4:3. Nessa comunhão, nessa unidade, o Senhor purifica, liberta, ministra a vida, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou presente no meio deles. Mateus 18:20, você entende agora o que é reunir no nome? É invocar Cristo. O assunto é Cristo, a motivação é Cristo, a centralidade é Cristo. Essa é a comunhão dos apóstolos, é a comunhão de Cristo. E eles perseveravam nessa comunhão, nessa doutrina. E a palavra diz que eles também perseveravam no partir do pão. E quando os irmãos se reúnem em memória de Cristo, partir do pão em memória dele, crendo e confessando que ele morreu, que ele voltará. E essa é a motivação dessa perseverança. Ele está voltando. E cada reunião que partimos o pão, estamos declarando, confessando que cremos que ele morreu e que ele voltará. Essa é a comunhão verdadeira dos filhos de Deus. Embora sendo muitos, somos um só corpo, um só pão. Capítulo 10, 17, 1 Coríntios. E partimos o pão em memória do Senhor, porque cremos nele. Ele ascendeu aos céus, está à destra do Pai e virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a perseverança da igreja de Deus. Perseverava na doutrina dos apóstolos, que é na comunhão dos apóstolos, na comunhão dos irmãos, na comunhão de Cristo, no partir do pão. Mas também o quarto item é perseveravam na oração. Não basta só ter a doutrina dos apóstolos, não basta só ter comunhão, não basta só ter o partir do pão, se não é feito com oração. Tudo é com oração, clamando, orando dia e noite, invocando o Senhor, se reunindo com a igreja para orar, invocar o nome do Senhor, como diz 4, versículo 2 de Colossenses. Perseverai na oração, velando nela com ação de graças, orando dia e noite, clamando ao Senhor, invocando, como diz Paulo em 3,14 de Efésios, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Nos ajoelhamos diante do Pai, nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, como está em 1 João 3. O Espírito nos leva a invocá-lo, adorá-lo, ser cheio da sua graça, porque orando diariamente, prevalecemos dia após dia e perseveramos até o fim. Não existe perseverança sem oração, não existe comunhão, não existe doutrina verdadeira, não existe o partir do pão verdadeiro sem a oração. Aonde não há oração, há morte. Lembramos das palavras do irmão Austin Sparks, que dizia, assim como o ar é para o pulmão, assim a vida de oração para a vida espiritual. Paramos de respirar, morremos. Paramos de orar, queira ou não, morremos espiritualmente. E tudo vira uma doutrina religiosa, maçante, carnal, onde a verdade não é pregada, onde a verdade não é vivida e onde Deus não está presente. Deus está presente no ambiente de oração. Por isso que a palavra manda orar na comunhão com os irmãos, e em casa, quando nós temos comunhão com Deus, Ele diz, entra no teu quarto. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha bem a porta e ora ao Pai em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. A nossa casa é a extensão da igreja de Deus. Oramos em casa, recebemos de Deus na meditação da palavra, na comunhão com o Senhor, e viemos com a família, reunir com os demais irmãos, com a família de Deus, que é a igreja
então perseveramos na realidade, em algo vivo, prático, não religioso, mas esse organismo vivo que é a Igreja de Deus, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus nos abençoe a praticar, a viver, a buscar, viver nesses 4 pilares da vida real da Igreja de Deus, que sustenta a Igreja nessa perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Oremos esse vídeo, invoque o Senhor em comunhão. Ó Senhor, Senhor Jesus, invocamos o Teu nome em comunhão com os irmãos dessa palavra. Querido Senhor, obrigado pela palavra, que essa palavra, Senhor, se torne real em nossas vidas, prática no Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar até o fim, na doutrina dos apóstolos, na comunhão verdadeira, Senhor, no partir do pão real em Tua memória e nas orações vivas no Espírito Santo. Como diz, Senhor, Tua palavra, no demais irmãos, orai no Espírito Santo. Senhor, que nós possamos ser fortificados, edificados na santíssima fé, sempre orando no Espírito Santo. Assim, abençoa todos os nossos irmãos que estão ouvindo essa palavra, estão orando juntos, fortificando, fortalecendo, abençoando com força e com paz, pois Tua palavra diz que o Senhor dará força ao seu povo e abençoará o seu povo com paz. Senhor, confessamos que o Senhor é a nossa força e a nossa paz. Ó Senhor Jesus, em Teu nome, para louvor e glória de Deus. Amém. Graças a Deus, oramos. Meu irmão, minha irmã, Deus seja louvado por essa palavra simples, mas que edifique, fortifique a tua fé, a tua vida espiritual, que você se inscreva no canal, divulgue esse canal e que muitos recebam as bênçãos de Deus pela palavra viva. Um abraço a todos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.